pessoal, tudo bem? Se você chegou aqui nesse vídeo pelo short relacionado a esse mesmo assunto, meus parabéns, fico muito feliz pelo seu interesse. Caso não tenha caído aqui porque o Google ofertou para você esse vídeo, obrigado também pela sua visita. Aproveite e se inscreva aqui no canal, junte-se a mim para que você possa aprender muito mais. Você sabia que a parábola que Jesus contou sobre o bom samaritano, que está em Lucas 10, do verso 25 ao 37, tem algumas revelações escatológicas, ou seja, estão relacionadas a questões sobre o final do mundo? Pois é, antes de tudo nós temos que entender que Jesus nunca, jamais ele falou algo aleatório ou ficou jogando palavras ao vento. Quando ele falava determinados assuntos, ele falava destinado às pessoas daquela época, mas também com revelações futuras. Então vamos pegar aqui os pontos principais dessa parábola, dessa história que Jesus contou. Primeiro de tudo, ele fez essa parábola, ele criou essa parábola para confrontar um doutor da lei que estava ali perguntando quem que era o seu próximo. No caso ali, quem é a pessoa que ele deveria ajudar conforme a lei ensinava. Então vamos aqui agora tratar ponto a ponto dessa parábola para que nós possamos entender e chegar aqui ao clímax desse vídeo, ok? Primeiro de tudo, conta que um homem ele foi assaltado no meio do caminho. Esse homem somos nós, a humanidade, ok? A parábola conta que ele estava descendo de Jerusalém até Jericó, saindo de Jerusalém em sentido a Jericó. E esse foi o grande erro dele, porque Jerusalém era um lugar de segurança, era um lugar onde ele deveria estar. E Jericó, o caminho até Jericó, era um caminho muito perigoso. E todas as pessoas que moravam naquela época, naquele contexto histórico, sabiam disso. E as pessoas, muitas das vezes ali assaltantes, ladrões, ficavam à espreita no meio do caminho para pegar ali as pessoas que estavam ali desavisadas. Jerusalém aqui representa a vontade de Deus, e se nós quisermos ir um pouquinho mais além, podemos dizer que era o Jardim do Éden, aonde nós nunca deveríamos ter saído. O caminho que chegava até Jericó era o pecado, obviamente, ali, o trajeto até o pecado, quando ele comia do fruto. No meio do caminho, ele foi surpreendido por aqueles ladrões, por aqueles salteadores, o qual bateram nele, roubaram ele e quase o mataram. Ali, obviamente, era Satanás que roubou tudo de nós quando nós fizemos a escolha errada em pecar e acabamos morrendo espiritualmente a partir de então. Depois, Jesus faz questão de dizer que se passou pelo caminho um sacerdote e um levita, atravessaram ali o caminho, a rua, e não ajudaram aquele homem que estava quase morto. O que ele queria dizer aqui? Que a lei e a religião que significava, que simbolizava o sacerdote e o levita, não poderia nos salvar. A religião e a lei jamais teve condições de salvar a humanidade, da forma como os judeus pensavam naquele momento. A lei ela era insuficiente para nos salvar, como fala lá em Hebreus 7, no verso 18 e 19, e também ainda em Hebreus 10, 1, diz que a lei era uma sombra dos bens futuros. Logo na sequência, o bom samaritano se depara com aquele homem e é movido de íntima compaixão por ele. Isso remete a alguém? Obviamente que aqui nós estamos falando de Jesus e da sua íntima compaixão com o sofrimento da humanidade por causa do pecado. Aí Jesus faz questão de dizer que o bom samaritano chega, se move de íntima compaixão, pega azeite e vinho e limpa as feridas daquele homem. O azeite na Bíblia significa ali um ato de consagração, de separar a pessoa para alguma coisa. Ou seja, naquele momento ele estava nos tirando, nos separando do pecado. E o vinho, obviamente, significa ali o sangue de Jesus, que era exatamente a forma como nós seríamos salvos. Foi através do sangue de Jesus que o preço do pecado foi pago para que hoje nós pudéssemos ser livres. Outra coisa importante de se mencionar é que os samaritanos não eram assim um povo muito bem quisto pelos judeus, né? Muito pelo contrário, os judeus odiavam os samaritanos da mesma forma como odiavam Jesus por aquilo que ele fazia. Na verdade, os grandes sacerdotes, né, os fariseus, os saduceus daquela época, odiavam Jesus por aquilo que ele fazia e aquilo que ele falava. Se nós lermos Isaías 53, eu aconselho você a fazer essa leitura, lá ele dá uma dimensão completa da vida pregressa de Jesus aqui na Terra e a forma como as pessoas o viam naquele momento. Aí, continuando, na sequência, o bom samaritano pega aquele homem, coloca em seu cavalo, que simboliza a troca que Jesus fez com a humanidade, ele trocou de lugar conosco e leva
até uma estalagem, um hotel, e cuida dele ali por um tempo. Nessa parábola, deixa bem claro que ele ficou um tempo ali cuidando daquele homem. Foi exatamente esse tempo que Jesus ficou na terra aqui, pregando, curando, mostrando pelo que ele veio, ensinando seus discípulos para que pudessem propagar a palavra. Mas nós sabemos que o ministério de Jesus ele não durou muito tempo. Ele durou ali mais ou menos 3 anos e meio, que foi um tempinho ali bem curto, mas que fez uma total diferença na história humana. Então, o que o bom samaritano faz? Ele precisa ir embora, como eu falei para vocês, e ele pede para o dono da estalagem, o dono do hotel, dizendo, olha, cuide dele, eu vou dar para você aqui 2 moedas e você cuida dele. E quando eu voltar, eu vou te pagar o restante que falta. Agora, qual que é a pergunta? Quem era esse dono da estalagem? Lá em João 14,16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse é o Espírito Santo. E a estalagem é a igreja. Só que quando eu falo de igreja, não estou falando de templos, de prédios ou placas. Estou falando do ajuntamento de pessoas quando nos juntamos para falar de Jesus. Nós somos a igreja. Quando nós nos juntamos, nós criamos essa comunhão aqui quando falamos de Jesus. Até esse ponto da parábola, Jesus contou toda a história da humanidade, desde da queda do homem, desde a escolha dele, de ir para o pecado, a sua queda, a religião que não podia salvar, e depois a redenção através de Jesus, do seu sacrifício, e depois ascendendo ao céu e deixando o Espírito Santo responsável por ficar conosco. Olha só que tremendo e que profundo, se nós formos olhar aqui com um olhar mais clínico e analítico sobre esse texto. Agora nós vamos aqui para a parte futura. Entrega para o dono da estalagem, que no caso nós sabemos agora que é o Espírito Santo, 2 moedas, que no caso ali eram 2 denários, que era um tipo de dinheiro, um tipo de moeda daquela época. Um denário ele equivalia a 1 dia de trabalho. Então ele deu 2 moedas, 2 denários, ou seja, para 2 dias para que ele pudesse cuidar daquele homem. E falou, olha, o que faltar, quando eu voltar da minha viagem, eu acerto com você. Agora eu te pergunto, quem é que nós estamos esperando voltar? Obviamente, estamos aguardando a volta de Jesus. Agora vamos aqui para o clímax do assunto. Em 2 Pedro 3,8 diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, aquelas 2 moedas que equivaliam a 2 dias de trabalho equivalem para Deus a 2000 anos. E quanto tempo faz que Jesus ascendeu ao céu e nós estamos aguardando a sua volta? Ou seja, esses 2 dias ou esses 2000 anos já se passaram e esse bom samaritano já está no caminho de volta para a estalagem para buscar aquele homem que estava com o dono da estalagem, que é o Espírito Santo. Ou seja, Jesus já está voltando para nos buscar, ele já está no caminho para nos encontrar. E aí, o que você achou dessa analogia? Concorda? Agora, se você viu esse vídeo até aqui, eu não posso deixar de te dizer que se você ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesse momento você deve estar com seu coração batendo forte, quase saindo pela garganta. Não deixe para amanhã. Aceite a Jesus, entregue a sua vida para Ele hoje, para que você possa fazer parte do grupo de pessoas que está aguardando na estalagem o dia em que o bom samaritano voltar. E se você já é um cristão, se você já entregou a vida para Jesus, pegue esse vídeo e compartilhe com outras pessoas, que é uma forma que você pode fazer de evangelizar. Beleza? É isso, até a próxima. Tchau, tchau.